Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então às videoaulas dos cursos de fenômenos de transporte e transferência de calor. Tá? Essa videoaula 2 sobre balanço de energia. Né? Então nós vamos comentar um pouco sobre os balanços de energia utilizado em termodinâmica, que é muito importante no sentido de nós entendermos nos balanços de energia usado balanço global, transferência de calor, né? Como que é contabilizado, por exemplo, o termo de taxa de realização do trabalho, né? Como, por exemplo, um escoamento que entra no sistema ou sai do sistema, se contabiliza no balanço de energia, né? Não se usa os mecanismos as equações de taxa de transferência de calor por condução, convecção, radiação térmica, né? E sim se considera uma quantidade de energia que está cruzando, né? E se contabiliza a entalpia, né? Que está entrando dentro do volume, que está saindo do volume. Né? Então, esse balanço usado em termodinâmica permite que a gente visualize esse tipo de situação, né? Ao contrário do que a gente vê muito no balanço de energia global, né? Que é definido basicamente por uma taxa de energia acumulada, igual a uma taxa de energia que entra, menos uma taxa de energia que sai, mais uma taxa de energia gerada. Alguns termos ficam um pouco perdidos de a gente entender como é que eles ingressam no balanço de energia. Então, a ideia é a gente começar por um balanço de energia usado em termodinâmica e depois passar para um balanço de energia de transferência de calor. Tá? Então, balanço de energia para um sistema fechado, né, que a gente tem em termodinâmica, né, aqui a gente tem uma figura que ilustra um sistema, né, essa região aqui de análise é o que a gente define como sistema, né, e a região externa é o que a gente chama de vizinhança. Tá? Esse sistema pode interagir com a vizinhança através de calor ou através do trabalho. Tá? E essa energia no sistema ela pode variar ao longo do tempo, né? E isso representa a taxa de energia acumulada. Se não houver acúmulo de energia, tá? Esse problema vai estar no regime permanente. Tá? Então, a gente vai considerar que a energia interna ela é conservada, né? Para sistemas fechados, o que caracteriza o sistema fechado é que a energia que cruza o sistema ocorre somente por calor ou por trabalho. Não tem uma massa que entra ou sai do sistema, né? Trocando massa também com a vizinhança. Tá? A variação da energia total num balanço de energia para um sistema fechado, a variação de energia acumulada, ela é dada pela variação de energia, né, cinética, mais a variação de energia potencial, mais a variação de energia interna, que está relacionada à variação de energia térmica dentro do sistema. Tá? Isso vai ser igual, né, a quantidade de energia que cruza a fronteira entre um estado termodinâmico 1 e 2, por calor, menos a quantidade de energia, tá, que está sendo realizada pelo sistema ou realizada sobre o sistema, né, entre o estado termodinâmico 1 e 2. Tá? Aqui isso é escrito só em termos de variação. Né? Se a gente escrever em termos infinitesimais, né, essa variação de energia térmica e mecânica pode ser representada por um dE, tá? E a quantidade de energia que cruza a fronteira para o calor e trabalho é representado por ΔQ e ΔW, que usa-se del porque há uma dependência do caminho, né, entre os estados termodinâmicos 1 e 2, né, enquanto a variação de energia cinética, potencial e térmica depende só dos estados termodinâmicos, elas não dependem do caminho. Tá? Convenciona-se, tá, que o calor, quando ele é cedido ao sistema, tá, ele é positivo, tem uma quantidade de energia de 10 joules, é positivo, então esse calor está sendo cedido para o sistema. Se o calor o sistema perde calor para a vizinhança, esse valor é um valor negativo. Com relação ao trabalho, né, a gente tem uma outra convenção, né,
que esse trabalho, quando ele é realizado do sistema sobre a vizinhança, ele é positivo, para uma turbina, por exemplo, né? E quando ele é realizado da vizinhança sobre o sistema, por exemplo, um compressor, né? Aí a magnitude dele é negativa. Tá? Para a gente ter um entendimento um pouquinho melhor sobre a variação da energia interna, que é o ΔU lá, tá? A gente pegou esse exemplo do livro do Murray Shapiro, do livro de termodinâmica, né? O exemplo do agitador. Né? A gente pegar no instante de tempo inicial, esse fluido aqui está em repouso, né? A gente isola termicamente essa câmara aqui, né? Tem um gás aqui dentro, e essa área tracejada aqui é o que a gente está considerando como sistema. Tá? Tem um sistema fechado, ele não troca calor com a vizinhança, a única interação dele é através de realização do trabalho no agitador. Tá? Então, no instante de tempo inicial, tá? Ele vai ter uma energia cinética 1, que é igual a zero, o fluido está em repouso, tem uma energia potencial 1, né? E tem uma energia interna 1. Tem uma pressão e uma temperatura aqui. Vamos dizer que tem duas propriedades intensivas que definem o estado termodinâmico. Né? Então, aí o que acontece? Né? Num segundo momento, começa a movimentar esse agitador, né? Se realiza trabalho sobre o sistema, tá? Se realiza trabalho sobre o sistema, tá? E depois se para o agitador e deixa o fluido estabilizar. E se analisa novamente. Nesse segundo estado termodinâmico, se o fluido está em repouso, a energia cinética no estado 2 também é nula, tá? E a energia potencial, como esse dispositivo não foi movimentado, a energia potencial no estado 2 é igual à energia potencial no estado 1. Então, o que variou de energia, porque se forneceu trabalho, a quantidade de trabalho que foi realizada serviu para mudar a pressão e a temperatura desse fluido dentro dessa região. Tá? Então, o que variou foi a energia interna do estado 2 para o estado 1. Tá? Então, isso é um exemplo de como a variação da energia interna contribui para o balanço de energia. Tá? Então, todo o trabalho que foi realizado aqui se converteu em energia térmica, através da variação da energia interna. Tá? Bom, isso do ponto de vista de um sistema fechado. Tá? Para um sistema aberto, com um volume de controle, tá? A gente já tem uma situação onde a massa ela cruza a fronteira do volume de controle, ela entra, essa quantidade de massa carrega uma energia com ela e ela tem que entrar no balanço de energia. Tá? Então aqui tem exemplo, né, de um sistema, a gente vai analisar o sistema, né? O sistema vai ser composto pelo volume de controle mais a massa que está entrando no instante t, né? E pelo volume de controle mais a massa que está saindo no instante t mais ΔT. Tá? Então a primeira coisa que vai ser realizada é a aplicação do princípio de conservação de massa. A gente vai conservar a massa para os diferentes instantes de tempo. Então, considerando isso, a massa total do sistema no instante tempo t vai ser dada pela aqui a vazão mássica de entrada, mais a vazão mássica no volume de controle, né? Isso vai ser igual à vazão mássica na saída, mais a vazão mássica do volume de controle em T mais ΔT, ou a massa mesmo. Tá? A gente está tratando em termos de taxa temporal, porque todas as equações vão sendo tratadas em termos de taxa temporal. Tá? Então a gente está conservando a massa. Tá? Para a energia, tá? Essa energia do sistema, no instante de tempo t, tá? A gente tem aqui o nosso sistema. Tá? O sistema é composto pelo volume de controle aqui, mais a massa que está entrando. Tá? Então, a energia, tá? No instante de tempo t vai ser a energia do volume de controle nesse instante, mais a quantidade de energia que está entrando com essa massa
na entrada aqui. Então vai ser o produto da massa vezes a energia específica, né, da massa de entrada, que vai ser a energia interna, que vai ser definida uma temperatura, uma pressão, né, ou duas propriedades intensivas, né, ou uma propriedade intensiva e uma propriedade extensiva, por exemplo. Né, mais a energia cinética específica, V ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial específica, G vezes Z. Tá? Então, essa energia aqui é no instante de tempo T. Tá? No instante T mais ΔT, tá? O que acontece? O fluido entrou aqui no volume de controle, no instante de tempo T, e forçou com que parte do escoamento, parte do fluido saísse do volume de controle e viesse para essa região de saída. Então, aqui no instante T mais ΔT, a energia do sistema é dada pela energia do volume de controle em T mais ΔT, mais a energia, né, aqui na saída, tá? Essa massa de saída. Então, E em T mais ΔT é a energia do volume de controle em T mais ΔT, e a energia do volume de controle em T mais ΔT não é necessariamente igual à energia do volume de controle em T, mas a energia da massa que está saindo no sistema, né? MS, a massa de saída, né? Vezes o S mais VS ao quadrado sobre 2 mais GZS. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a energia no sistema no instante T e no instante T mais ΔT. E a gente viu, tá, no balanço de energia do sistema que a variação de energia seria a energia acumulada. Tá? Então, a gente pode escrever a equação do balanço de energia dessa forma apresentada na equação 5. Né? A energia acumulada aqui, né? Variação de energia, né? no sistema, E em T mais ΔT, menos E do sistema em T, a quantidade de energia que está cruzando a fronteira através do calor, né? Entre a vizinhança e o sistema, e a taxa de realização do trabalho, né? Entre o sistema também a vizinhança. Então a gente pode substituir as equações 3 e 4 na equação 5, tá? Então, aqui a gente vai ter o E do volume de controle em T mais T mais, né, a massa de saída vezes o S, VS ao quadrado, 2 mais G, ZS. Então, E do volume de controle mais o MS, o S, VS ao quadrado dividido por 2 mais GZS. Nós já levamos o MS, o S lá para o outro lado, para o lado direito da equação. Ele está representado aqui e está com menos por causa disso. Tá? Menos a energia do sistema em T. Seria a energia do volume de controle em T, menos o ME, o E, mais VE ao quadrado sobre 2 mais GE, mais GZE. Nós levamos para o outro lado e ficou positivo. Então a equação passou a ser representada para essa expressão 6. Vejam que é o seguinte, esses dois termos aqui do lado direito não tinham uma equação para um sistema fechado. Tá? Vejam que ele vai dar origem a um termo que a gente não vê lá no balanço de energia global em transferência de calor. Né? Assim como o trabalho, a gente muitas vezes não sabe como proceder com esses termos quando a gente tem algum problema em fenômenos de transporte que envolva balanço de energia. Tá? Em termos de taxa temporal, então representando essa equação em termos de taxa temporal, porque ela só está em termos de energia aqui. Né? A equação da energia ela pode ser reescrita como T dt, né? A taxa de energia acumulada. Né? Isso aqui é só a variação. Né? Se levar em termos de taxa temporal, fica dessa forma aqui. Tá? Igual ao Q ponto de 1 para 2 é a taxa de energia que está cruzando a fronteira para o calor, taxa de energia que está sendo realizada do sistema sobre a vizinhança, ou da vizinhança sobre o sistema, mas aqui fica a vazão mássica. Ó. Aqui era só a massa e aqui a vazão mássica. Então fica a vazão mássica, a energia interna em E, mais VE ao quadrado sobre 2, mais GZE, menos o M.S, o S mais VS ao quadrado sobre 2G ZS. Tá? Então, a gente fica com essa equação aqui
7. Isso aqui é uma equação já para um volume de controle. Tá? Uma equação da energia para o volume de controle. Vejam que esses dois últimos termos aqui são diferentes do que a gente tinha para um sistema fechado. Tá? Mas a gente deve lembrar o seguinte: tanto essa taxa de transferência de calor quanto esse trabalho estão sendo realizados no sistema. Tá? E quando você tem uma massa que está cruzando a fronteira do volume de controle, tem um trabalho de deformação ali. Tá? Então a gente vai ter que dar uma trabalhada ainda nesse termo da equação 7. Tá? Então, o trabalho no volume de controle, tá? Ele tem duas principais componentes. Uma é o trabalho associado com a pressão do fluido nas entradas e saídas de massa na fronteira do volume de controle. Então, por exemplo, tem um fluido que está entrando no volume de controle, ele tende a deformar a fronteira do volume de controle. Então, tem uma taxa de realização do trabalho ali. Tá? E dois outros efeitos, por exemplo, eixos girantes, deslocamento de fronteira, efeitos elétricos, magnéticos e outros. Tem, por exemplo, o movimento de fronteira física, que é diferente desse movimento anterior que eu comentei do fluido, tentando deformar a superfície do volume de controle, né? Movimento de eixo girante, uma turbina, efeito de campo elétrico, campo magnético e tal. Tá? O trabalho de deslocamento da superfície de controle, devido ao movimento do fluido, tá? Ele é dado por essas expressões aqui, a 8 e a 9. Então, por exemplo, tem um fluido que está saindo aqui, ele tende a empurrar, né, a superfície de controle dessa região de saída. Tá? Então, o trabalho vai ser dado por uma força vezes o deslocamento, né? E a taxa de realização do trabalho vai ser dada por uma força, né, de movimento do fluido vezes uma velocidade. Tá? Essa força, né, é dada pelo produto entre da pressão de saída e a área de superfície aqui, né? Então, esse deslocamento aqui, né, essa taxa de realização do trabalho de deslocamento acaba sendo dada por essa expressão 8. Tá? O que acontece? Como o fluido está saindo, né, essa taxa de realização do trabalho está sendo realizado do volume de controle sobre a vizinhança. Tá? Então, um trabalho positivo. Tá? E na entrada, você tem uma força de entrada com a pressão do fluido de entrada, vezes a área de entrada, né, vezes a velocidade de entrada. Esse trabalho está sendo realizado da vizinhança sobre o sistema, então é um trabalho negativo. Então a gente pode reescrever aquele termo do trabalho no sistema, da taxa de realização do trabalho, né, o W ponto de 1 para 2, como um trabalho do volume de controle, que vai ser um dado do problema. Eu tenho uma taxa de realização do trabalho do eixo girante de tantos watts. Tá? Eu tenho um ventilador que entrega tantos watts para o sistema. Entra nesse cara aqui. Tá? Nesse cara aqui. Tá? Mais uma taxa que está sendo realizada do volume de controle sobre a vizinhança, que é esse cara aqui, né? Equação 8, menos a taxa de realização do trabalho que está sendo realizada na vizinhança sobre o sistema aqui. Tá? Então, essa equação 10 agora precisa ser substituída lá na equação do balanço de energia, que é a equação 7 aqui. A gente vai passar a ter uma equação de balanço de energia, tá, para o volume de controle. Tá? Porque é melhor analisar do ponto de vista do volume de controle, porque a gente não tem controle tão bom sobre as massas que estão entrando e saindo. Né? Então, em geral, o adequado é definir uma região que a gente chama de volume de controle, faz análise nela, tá? E define os trabalhos, as taxas de realização de energia, tudo para o volume de controle. Tá? Bom, antes de substituir na equação da energia, a gente vai trabalhar um pouco com aquela vazão mássica, né? Vai trabalhar um pouquinho em cima desse termo aqui da equação 10. Tá? A gente vê aqui na equação 10 que a gente tem um produto de área pela velocidade. Tá? Isso aqui seria uma vazão volumétrica. Tá?
Então, a gente pode trabalhar com o produto entre a velocidade vezes a área como a razão entre a vazão mássica e a massa específica. Tá? Ou o produto da vazão mássica vezes o volume específico. Tá? Então, se a gente pegar essa definição da vazão mássica, trabalhar ela matematicamente, né, e jogar na equação 10, a gente fica com essa expressão aqui para o trabalho, para a taxa de realização do trabalho no sistema, dada pela taxa de realização do trabalho do volume de controle, mais o M ponto, a gente tinha M ponto, né, PS, AS, VS, né? Ao invés de ter o VS, AS, a gente tem o M ponto, né, sobre o Rho, né? Então o M ponto passa a surgir aqui, né? Então tem o M ponto S, que é a vazão mássica, vezes a pressão de saída, vezes o volume específico do fluido na saída, menos o M ponto E, PV. Tá? Essa equação é a equação 11, nós vamos substituir ela na equação da energia. Tá? Então a gente fica com taxa de energia acumulada igual a taxa de energia que está cruzando a fronteira do sistema através de calor, menos a taxa de realização de trabalho. E aqui é no volume de controle, tá, gente? Tá? Não é de 1 para 2, é VC aqui. Tá? Mais o M ponto E, né? O E mais PVE. Tá? Por quê? Porque esse cara aqui está com sinal negativo, então fica menos do volume de controle, mais MEPVE, menos MSPV, PS, NIS. Tá? Então, a gente pode associar esse produto de MS, PS, NIS com o MS, o S, VS ao quadrado sobre 2, mais G, ZS aqui. Tá? Então, a gente tem aqui mais M ponto E, a energia interna, o E, mais PV, que veio desse cara aqui, né? Ele entrou menos esse cara, por isso que ele fica positivo aqui. Tá? Mais VE ao quadrado sobre 2, mais GZE. Tá? Menos MS, o S mais PS em S, mais VS ao quadrado sobre 2, mais GZS. Tá? Esse termo aqui, U mais o P vezes o Ni, né, é uma outra propriedade termodinâmica que a gente chama de entalpia. Então, ao invés de escrever dessa forma, a gente pode escrever como a entalpia. Então, a taxa de energia acumulada passa a ser igual à taxa de energia que cruza a fronteira do sistema ou do volume de controle, nesse caso aqui é a mesma, né? Por calor, menos a taxa de trabalho que está sendo realizada aqui é VC, aqui é no volume de controle, tá, gente? Mais ME vezes a entalpia de entrada do fluido, mais VE ao quadrado sobre 2, mais GZE, menos M.S, HS, mais VS ao quadrado sobre 2, mais GS. Tá? Isso aqui é extremamente importante do ponto de vista de balanço de energia e transferência de calor, porque se eu tenho um escoamento que está entrando dentro do domínio, a gente vai ver isso nos exercícios, tá? Essa quantidade de energia que está entrando é uma energia específica do fluido que está cruzando a fronteira do volume de controle. Tá? Então não é convecção, não é condução e não é radiação térmica. Isso confunde muito a gente. Tá? Então é uma quantidade de energia que está cruzando a fronteira através de um fluido que está entrando dentro do domínio. Por exemplo, pegar uma janela da sala da nossa casa, vai entrar uma brisa de ar com uma temperatura diferente. Então é uma quantidade de energia que está entrando. Essa energia pode ter uma quantidade de energia pequena ou grande, depende de vazão, depende da temperatura, né?
e vai sair uma outra quantidade de energia. Tá? Então, esses termos aqui servem para modelar esse tipo de situação. Tá? Eu tenho um escoamento que está sendo movido por um ventilador. Vai entrar nesse cara aqui. Ou a gente pega a equação do balanço global e incorpora esse termo aqui e resolve o balanço de energia, ou considera, por exemplo, uma quantidade, um trabalho que está sendo realizado sobre o sistema como uma taxa que está entrando, ou o trabalho que está sendo realizado do sistema sobre a vizinhança como uma taxa que está saindo. Tá? Então, esse balanço de energia é bem interessante porque ele nos ajuda a entender esses termos aqui, né? Que a gente não vê no balanço de energia global em transferência de calor. Então, agora eu vou apresentar o balanço global de energia, né? Que é o balanço de energia usado em transferência de calor. Tá? Então, a gente considerando um sistema, né? Um sistema qualquer, ele pode ser tanto fechado quanto aberto, né? Vai ter uma taxa de energia que está entrando, pode entrar através de calor, né? Equação constitutiva de Fourier, equação constitutiva de Newton, lei de Stefan-Boltzmann, por exemplo. Tá? Pode sair uma taxa de energia que está saindo, que pode ser também por calor, mas também pode ser por trabalho. Né? Eu tenho o trabalho que está sendo realizado no sistema, da vizinhança sobre o sistema. Tem um trabalho positivo. Ou do sistema sobre a vizinhança. Vai entrar numa taxa de energia que está saindo. Tá? Vamos dizer que a gente tem uma situação que não tenha nenhuma geração de energia aqui, tenha mais energia entrando do que saindo. O que vai acontecer? Vai haver um acúmulo de energia. Se a gente pensar no reservatório de água, né, em que você tenha, por exemplo, uma válvula de entrada aberta e nada saindo, o nível de água vai aumentando. Então tem um acúmulo ali, só que é de massa. Então a gente pode ter no sistema um acúmulo de energia. Né? Só ter mais quantidade de energia entrando do que saindo, né? Sem, por exemplo, considerar a geração de energia, você vai ter um acúmulo positivo. Né? E se for o contrário, a gente pega, fecha a válvula de entrada de água e abre uma válvula de saída. Só sai, o nível de água vai diminuindo. Então esse acúmulo ele é negativo. Tá? E a gente dentro desse sistema pode ter alguma conversão de alguma forma de energia, uma energia cinética química, uma reação química, né? Em energia térmica e mecânica, porque esse balanço de energia é um balanço de energia térmica e mecânica. Tá? Então, o balanço global de energia em transferência de calor é só essa expressão 14, é uma taxa de energia acumulada igual a taxa de energia que entra por calor ou por trabalho, ou mesmo por advecção. Se for por advecção do fluido, por exemplo, um produto de uma vazão máxima de entrada vezes a entalpia de entrada. Vezes a entalpia de entrada, mais a energia cinética específica, mais a energia potencial específica. Entra nesse termo aqui. Se a gente vê só essa equação, a gente não sabe o que a gente faz. Então, por isso aquele balanço de energia visto em termodinâmica anteriormente ele é tão importante. Tá? Menos a taxa de energia que sai, porque ele contribui para o acúmulo negativo da energia, mais uma taxa de energia gerada. Que em geral isso aqui é um dado ou é uma incógnita do problema. Tá? Esse termo de taxa de energia acumulada, ele pode ser negativo, pode ser positivo. Se for negativo ou positivo, ele é um problema no regime transiente. Se ele for igual a zero, não varia ao longo do tempo, ele ocorre no regime permanente. Tá? Uma observação geral, né? Geração de energia, dedução da equação da energia por unidade de volume. Tá? O que muitas vezes a gente resolve em transferência de calor são as equações por unidade de volume. Né? Nos problemas de balanço de energia, a gente vai tratar em termos de taxa, mas, por exemplo, para determinação de distribuição de campo de temperaturas, um problema de convecção, um problema de condução, a gente resolve muitas vezes por unidade de volume. Então, esse que acaba sendo fornecido aqui é uma taxa de geração por unidade de volume. Né? Tá? Com relação ao termo transiente, a taxa de acúmulo de energia por unidade de volume, tá? Esse termo aqui está representado por unidade de volume, uma taxa watt por metro cúbico. Tá? Para um processo
a pressão constante em um gás ideal, tá? A taxa de energia acumulada vai ser dada pelo produto do ρ vezes o dH dt. Essa aqui é uma derivada substancial, e já em seguida explico o que é isso aqui. Tá? Considere como uma variação da entalpia em função do tempo. Tá? Se nós fizermos um artifício matemático, multiplicar e dividir pelo dt, que seria de temperatura, a gente pode representar essa taxa de energia acumulada em função da temperatura. Tá? Então a gente fica com ρ, dH dt, dt, dt. Tá? Na verdade, aqui, tá? O dH dt aqui, tá? Esse termo aqui, tá? Essa variação da entalpia em função da temperatura, tá? Pode ser definida como uma propriedade termodinâmica, que é o calor específico à pressão constante. Então a gente fica com ρCp dt dt, que é a equação 15. Tá? Para um processo a volume constante, tá? Um gás ideal, tá? A gente fica com a taxa de energia acumulada dada por ρ du dt, né? Faz o mesmo artifício multiplicando dividido pela temperatura, pela variação de temperatura. Tá? E o du dt aqui é o calor específico a volume constante. Tá? Então a gente fica com ρCv dt dt. Para um escoamento incompressível, que é o que a gente tem, tá? A gente vai usar essa expressão aqui. Tá? Essa taxa de energia acumulada que está apresentada aqui por unidade de volume. Se a gente quer obter em termos de taxa, ainda tem que multiplicar pelo volume do sistema que a gente está levando em consideração. Tá? Isso é uma observação importante. Tá? O que é aquela derivada substancial? Né? Dzão T dt. Tá? Só que não é só uma variação do campo de temperaturas em função do tempo. Ele é composto de duas componentes. Uma variação local, ΔT, ΔT, e uma variação advectiva. Né? Por exemplo, eu tenho escoamento num bocal. Eu entro com uma velocidade a 2 metros por segundo e saio com uma velocidade a 6 metros por segundo. Tá? Não teve nenhuma variação em função do tempo, mas teve uma variação devido à variação de geometria. Tá? Essa variação advectiva ajuda a modelar esse tipo de situação. Tá? Esse termo modela isso. Para os problemas que a gente vai abordar inicialmente, esse termo de variação advectiva não vai ser considerado, só a variação temporal. Tá? Para convecção, problemas de convecção, a gente vai levar em consideração esse cara aqui na modelagem. Tá? Então, para os problemas que a gente vai abordar inicialmente, a gente vai considerar essa equação 18 aqui, para um problema difusivo, sem advecção, tá? A taxa de energia acumulada dada pelo ρC vezes ΔT, ΔT. Tá? Só o termo de variação local não vai considerar o termo de variação advectiva, que depende da distribuição do campo de velocidades. Tá? Além do balanço global, a gente ainda pode ter um balanço de superfície. O balanço de superfície consiste em estabelecer as fronteiras do sistema na região limite entre o domínio aqui de uma fronteira física, por exemplo. Uma parte da superfície de controle está dentro da parede e a outra parte aqui está fora. Tá? Então, uma distribuição de uma parede plana, dentro da parede tem fluxo de calor por condução, e aqui, entre T2 e T infinito, tem fluxo de calor por convecção e por radiação. Tá? Como é uma região muito limite, né, não tem volume e também não tem massa esse sistema que a gente está estabelecendo. Então não tem acúmulo de energia e não tem taxa de geração. A gente pode considerar que a taxa de energia que está saindo é igual à taxa de energia que está entrando. Eu quero resolver um problema transiente. Né? Eu não tenho como aplicar um balanço de superfície. Por quê? Porque eu preciso calcular a taxa de energia acumulada. Tá? Então não posso incorrer nesse erro. Eu quero determinar a taxa de geração de energia. Eu também não posso fazer um balanço de energia desse, mas há situações que você pode aplicar um balanço de superfície. Nesse balanço, a taxa de energia que está entrando é igual à taxa de energia que está saindo. Tá? Para esse problema modelado aqui especificamente, você tem, por exemplo, um fluxo de calor entrando igual à taxa de energia que está saindo
né? Aqui eu estou escrevendo em termos de fluxo, deveria ser taxa, né? Usar a mesma área para todo mundo e depois cortar as áreas, tá? E aí a gente tem uma equação desse tipo aqui, eu conheço a distribuição do campo de temperaturas, eu vou ter alguma dessas coisas como incógnita aqui. Tá? Nos exercícios eu acredito que isso vai ficar mais claro. Então, essas referências utilizadas, né? E esse é o fim da segunda videoaula de balanço de energia, né? Fiquem bem, cuidem-se, né? E depois a gente vai para próximas aulas com alguns exercícios, né?